O governo federal deve anunciar o Plano Safra 2025-2026 na semana que vem. Reportagem de Marília Ribeiro. Com a proximidade da temporada agrícola, o governo federal se prepara para anunciar o Plano Safra 2025 e 2026. A ideia é que, para a agricultura empresarial, a divulgação aconteça na próxima segunda-feira. Já para a agricultura familiar, no dia 1º de julho. A medida ainda passa por ajustes, tanto que o presidente Lula convocou uma reunião para discutir o tema. Participaram do encontro os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e da Casa Civil, Rui Costa. Além deles, também estiveram no Palácio do Planalto o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, e o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais, o Gilson Alceu Bittencourt. A expectativa do setor é que o volume total de crédito possa ultrapassar o valor de 600 bilhões de reais, com recursos vindos de diferentes fontes, como, por exemplo, depósitos à vista, poupança rural e também com letras de crédito do agronegócio. O executivo pretende disponibilizar os valores e assim manter os juros no nível de 1 dígito para as principais linhas do programa, como já explicou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. No começo deste mês, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil esteve reunida com representantes do Ministério da Agricultura para apresentar as propostas do setor. Eles pediram ao governo a liberação de 594 bilhões de reais em recursos financeiros. Deste valor, 390 bilhões para o custeio e comercialização, 101 bi para investimentos e 103 bilhões de reais para a agricultura familiar e empreendedores familiares. De Brasília, Marília Ribeiro. Diego Tavares continua com a gente nesse final de semana, agora 12h20. Eu quero repercutir sobre esse assunto do lançamento do Plano Safra, porque com quem eu chego a conversar, tanto na região do estado de Mato Grosso, que é referência ali no setor do agronegócio, tem uma reclamação sobre a dificuldade em manter uma conexão, um diálogo com o governo federal. E esses anúncios são realizados, esses recursos são divulgados, mas o setor ainda continua reclamando. Onde está o erro em relação a essa falta de comunicação, um diálogo entre o governo e o setor do agronegócio? Diego. Bruno Pinheiro, eu acho que isso se dá em razão de muita necessidade de propaganda do governo federal em relação ao atendimento que faz o agronegócio e a relação, de fato, a situação de fato do produtor do campo. Um plano safra de 600 bilhões de reais, como se estima, é superior aos 476 bilhões do ano anterior, que já foi o recorde do plano safra. O ano passado tivemos o maior plano safra da história. Se vier os 600 bi em 2025, esse recorde será quebrado. Mas quando a gente coloca o valor de crédito subsidiado pelo Estado em relação à receita bruta do produtor, no Brasil nós temos de 1 a 2% dessa receita representada pelo crédito. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, isso chega a 12%, na China 20%. Então, de certa forma, é uma falácia afirmar categoricamente que o agronegócio brasileiro depende umbilicalmente do crédito estadual. Muito pelo contrário, o agronegócio brasileiro é uma grande joia da coroa na nossa economia que mantém ainda o Brasil em um ritmo de crescimento pequeno, mas ainda assim um ritmo de crescimento. Então, essa desconexão entre a realidade do homem do campo e o atendimento que o governo acha que presta ao agronegócio, ou, de repente, até sabe que não presta ao agronegócio, mas precisa fazer isso a título de propaganda, cria essa relação conflituosa entre o produtor do campo e o governo federal. Não é novidade para ninguém que os produtores rurais, as vozes do agronegócio, os próprios parlamentares ligados à FPA, que é uma das frentes parlamentares mais organizadas do Congresso Nacional, em geral prestam o seu apoio à centro-direita e à direita brasileira. De modo que, de outro lado, nós tivemos várias declarações, no mínimo duvidosas, tanto do presidente da República quanto de pessoas ligadas a ele em relação ao agronegócio. O presidente, inclusive, chegou a taxar o agronegócio brasileiro como um agrofascista, depois teve que consertar suas afirmações, dizendo que, na verdade, não estava falando de todo o agronegócio,
agronegócio, mas de apenas alguns produtores, enfim. Fato é, nós temos uma relação espinhosa quando falamos no governo federal e no agronegócio brasileiro, que deveria, sim, receber muito mais apoio do que recebe do governo. E ainda reclama também, só com esse assunto ainda, Diego, sobre a insegurança jurídica no campo, né? Tem uma reclamação ainda em relação a isso com o setor do agronegócio, né? Claro, sem dúvida nenhuma. A relação de algumas bases desse atual governo, bases eleitorais, eu me refiro, como, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, evidentemente gera conflitos no campo. Nós tivemos logo no início do governo Lula o anúncio de um abril vermelho, algo que se repetiu de forma um pouco mais latente nos anos seguintes e que, de fato, tira sim a segurança do produtor rural de que vai ter ali a segurança da sua lavoura, da sua criação de gado. Em estados que não são governados por correligionários do governo federal, em geral também nós temos um tratamento muito diferenciado. Tem um episódio muito emblemático do estado de Goiás, no qual o Movimento Sem Terra foi recebido pela tropa de choque do governador Caiado. Na Bahia, que é um estado governado pelo PT, muito pelo contrário. Quando ocorreram algumas invasões do Abril Vermelho, o próprio governador foi até lá dialogar com o movimento que estava ali praticando crimes. É sempre bom lembrar, o esbulho possessório é um crime tipificado no Código Penal. Fora isso, diversos outros crimes são praticados durante essas invasões. Enfim, nós temos uma visão muito distinta em relação ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Fato é que ele se apresenta em todo o Brasil como um grande adversário do agronegócio. Mas, em geral, não é o agronegócio que é chamado para a mesa de negociações quando o tema é o agro. Quem é chamado é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.